Henker que vive duas vezes. Capítulo 323. Equipe, HH, quintas-feiras, Yahiko, 1/10. Equipe, HH, quintas-feiras, Yahiko, 1/10. Anastasia estendeu a mão no ar. A fumaça ao seu redor se espalhou e um novo Foxfire foi criado ao seu redor. Quaquaquaquang. A onda de fogo explodiu antes que pudesse alcançar Anastasia. O prédio onde ela estava não aguentou o impacto e desmoronou completamente. Voaram faíscas e o calor se tornou uma tempestade, cobrindo a área em que estavam. KRRR. S. Fugir. Anastasia e o acumulador estão lutando. Os moradores nas ruas rapidamente começaram a fugir. Para pessoas normais, uma briga entre altos escalões era equivalente a um desastre natural. Foi porque ninguém sabia quanto dano a batalha causaria. Algumas pessoas perderam seus negócios e lojas por causa da briga, mas Yeon-woo e Anastasia não eram do tipo que se importava. Soprar. Só então, a cauda mais à direita de Anastasia brilhou em verde. A energia monstruosa em torno de Anastasia se fortaleceu. Ela soprou levemente os dedos, e a energia fluindo ao redor dela vomitou bombas aéreas que eram tão grandes quanto a cabeça de uma pessoa. O Foxfire brilhou novamente. Nas áreas onde o Foxfire tocou, ocorreram fenômenos estranhos. O espaço tremeria ou ficaria frio de repente. Yeon-woo puxou a onda de fogo de volta para ele e combinou-a com uma aura negra. Ele balançou para Anastasia. Xuan xuan xuan. As bombas aéreas foram combatidas cada vez que Vigrid foi lançado. A energia monstruosa que vazou tornou-se Foxfire novamente, mas não conseguiu atravessar a parede de almas que protegia Yeon-woo. A segunda alma. Pupupung. Kiaak. A massa de almas que era quase uma entidade naquele ponto mudou de dentro e de fora de Yeon-woo, energizando-o e protegendo-o ao mesmo tempo. Foi uma nova interpretação das artes marciais ensinadas pela tribo de um chifre. Huak. Logo, ele se separou da fumaça e alcançou Anastasia. Ele criou Vigrid. Seu alvo era um braço ou uma de suas caudas. Ele pensou que seria o suficiente para assustá-la. No entanto, ela não evitou e apenas bufou divertida. Ao mesmo tempo, sua segunda cauda se acendeu e ela balançou o cachimbo na mão. Quang. Vigrid e o cano bateram um no outro. Não foi o som de metal batendo em metal. Foi o som de uma explosão. Os edifícios ao redor deles foram varridos quando as ondas de calor os cobriram, mas os dois não pararam por aí. Quaquaquang. Letras estranhas brilhavam no cachimbo de Anastasia. Yeon-woo percebeu imediatamente que era um artefato especial que Victoria fez para sua professora. No entanto, ele não conseguia entender o que significavam as letras rúnicas no cachimbo. Pareciam runas, mas não eram. Eram cartas de outro mundo? Yeon-woo percebeu que as cartas facilitavam o uso de seu poder único por Anastasia. Quanto mais brilhante o cachimbo brilhava, mais brilhante se tornava o fogo verde na cauda de Anastasia. Anastasia jogou o cachimbo no chão com uma bufada. Só então, o Gumirro que estava parado atrás de Anastasia se moveu. Então, o que é aquilo? O Gumirro atacou exatamente onde o cano foi jogado no chão. Yeon-woo sentiu uma aura em Anastasia diferente da que ele havia sentido até agora. O espaço ao seu redor começou a tremer. Yeon-woo rapidamente abriu suas asas de fogo e ativou Blink simultaneamente. Assim como o cachimbo brilhava intensamente, ele quase foi capaz de usar a magia que aprendeu com Victoria para transformar suas asas de fogo em um artefato ou habilidade. Pate, tapinha, tapinha. Yeon-woo pousou relativamente longe de onde Anastasia estava, e quando ele viu o que aconteceu onde ele acabara de estar, seus olhos se arregalaram. Você tem bons instintos, garoto. Anastasia bufou ao vê-lo. Tudo ao seu redor foi destruído. Tudo ao seu redor foi nivelado. Apenas Anastasia restou. A energia monstruosa emitida pelo espaço quebrado mostrou o que ela acabara de fazer. Um encanto. Isso é um monstro que está adormecido há pelo menos 1000 anos. A voz de Nemesis soou dentro de sua cabeça. Um ser que se tornou um com um jogador e se transformou em uma besta lendária depois de 1000 anos. Mas como ele tinha uma energia monstruosa, acho mais apropriado chamá-lo de grande monstro. Foi um aviso para não brigar com Anastasia. No mínimo, está no nível dos 9 reis. Mesmo que meu mestre anterior voltasse, seria difícil garantir a vitória. A menos que seja o rei marcial ou a rainha do verão. Acho que será difícil. A energia monstruosa em torno de Anastasia estava ficando mais sombria, e a ilusão por trás dela estava se dissipando. Era como se o Gumirro estivesse bem em cima de Anastasia. Quanto mais aumentava o número de Foxfires acesas em suas caudas, mais clara era sua energia monstruosa. Nós latimos para a árvore errada. Acho que deveríamos recuar. Mesmo que Yeon-woo estivesse se tornando mais forte rapidamente, ele definitivamente ainda não estava no nível dos 9 reis. E se ela fosse comparável ao rei marcial e à rainha do verão em termos de força, ele não teria chance de vencer. No entanto, não, existe uma maneira. Sob a máscara, Yeon-woo sorriu. Sobre o que você está resmungando? Anastasia deve ter lido a presença de Nêmesis dentro da pedra filosofal porque ela franziu a testa e sacudiu o dedo novamente. Sua quinta cauda pegou fogo. Quaquaquang. Inúmeras bombas aéreas vieram de cima.
Quando o Gumirro balançou a cauda, ventos fortes sopraram como tornados. O Foxfire deixou o chão preto. O espaço estava desmoronando à sua frente como uma camada transparente de gelo que alguém havia martelado. Tentáculos perfuraram o chão e se mexeram. A energia monstruosa era um poder emprestado de um ser maior. O fenômeno inexplicável se espalhou precisamente por Yon-Woo. Ele teria que ser louco para lutar com ela de frente. Se for assim. Os olhos de Yon-Woo brilharam friamente. Pouco a pouco, por exemplo, como suas roupas acabam ficando encharcadas com uma leve garoa. Olhos dracônicos. Percepção extrasensorial. Junto com sua consciência, duas habilidades se combinaram como uma só e começaram a acumular suas falhas entre elas. Caminho do vento, rajada de vento. Yon-Woo se forçou a isso. Mais uma vez, ele correu em direção onde Anastasia estava dentro do Foxfire. Ele evitou as falhas que pareciam difíceis de lidar. Ele estava confiante de que nenhum outro jogador poderia igualar sua velocidade. O que você está tentando fazer? No entanto, para Nemesis, Yon-Woo parecia estar assumindo algo que não conseguiria lidar. Além disso, apenas 4 caudas estavam em chamas. Isso significava que ela ainda tinha mais poder oculto. Quando as caudas acendem, você vê. O que? Oh! Nemesis percebeu o que Yon-Woo estava dizendo e olhou ao redor. Ele estava se concentrando apenas em Anastasia, então não olhou ao redor. A quantidade de almas aumentou. Certo. Só então, a sexta cauda do Foxfire foi acesa. O monstro que Shannon estava cuidando derreteu e foi absorvido por Anastasia. Ela tem muita energia monstruosa. Ela não tem santidade ou poder divino, então foi difícil para ela coexistir com tudo isso dentro de seu corpo. É por isso que a aparência dela não é o corpo real, mas o de um jogador. A monstruosa energia que Anastasia reuniu em 1000 anos foi incrível. No entanto, como havia tanta coisa, não era fácil para ela lidar com isso, então ela geralmente deixava uma parte de sua monstruosa energia selada fora de seu corpo. Yon-Woo iria tirar vantagem disso. Se eles lutassem com base na resistência, Yon-Woo teria mais vantagem. Foi porque a pedra filosofal lhe forneceu magia infinitamente. Por outro lado, para Anastasia, quanto mais ela usava sua energia monstruosa, mais difícil era para seu corpo. O que você sentiu é o verdadeiro poder dela quando todas as suas caudas estão acesas. No momento, ela está em um estado fraco. Mas ela ainda parece mais forte que você. Então é por isso que usaremos esse método. Nemesis assentiu em aceitação. Ele não pôde deixar de continuar preocupado. Mesmo assim, você não será capaz de drenar toda a energia dela. Você vai para um ponto cego? Sim. Se ele a enfrentasse de frente, ele morreria. Ele rapidamente alcançou Anastasia e a atacou com Blink e o 72 Bian. Assim. Shwak. Keak, você ousa. Houve uma lesão profunda na perna direita de Anastasia. O sangue respingou no ar e desapareceu. Em vez disso, uma longa massa de carne se estendia de seu pulso direito. Ela foi ferida por um humano que não viveu nem 100 anos. Ela não podia se permitir ser humilhada assim. Porém, Yon-Woo já havia antecipado seus movimentos e escapou para longe, apenas para voltar e cortar a coxa. O Gumirro chorou para o céu. Foi apenas um pequeno ferimento comparado ao seu grande corpo. Anastasia tentou pegar Yon-Woo, mas Yon-Woo sempre escapou como um rato. Você. Ela ficou furiosa ao ver Yon-Woo escapar repetidas vezes. Parecia que ela teria que acender sua sexta cauda. Só então. Agora. Yon-Woo não perdeu o momento e ativou o Blink. Ele pousou bem na frente de Anastasia. Tudo aconteceu tão rápido que Anastasia não percebeu que Yon-Woo havia se aproximado dela. Foi porque ela não sabia sobre a diferença horária. A aura negra explodiu mais uma vez. O braço esquerdo de Anastasia foi cortado. Ele não foi capaz de causar tantos danos quanto esperava, mas uma cauda do Gumirro foi quase completamente cortada. Yon-Woo ativou o Blink novamente. Bata e corra. Ele iria escapar. Naquele momento, a sétima cauda se iluminou. Huak. Ele congelou com a sensação. Ele não conseguia se mover. O ar ao seu redor o estava parando. Então. Quang. Sangue jorrou de sua boca e ele caiu no chão. O impacto deve ter sido tão grande que todos os ossos do seu corpo demoníaco do dragão foram quebrados. Ele tentou se curar com regeneração, mas Anastasia já estava em cima dele. Você se atreve a me colocar neste estado? Você se atreve a me colocar nesse estado? No espaço onde 2 rostos se sobrepunham, Yon-Woo recebeu um rosto cada vez mais irritado. Olhos de monstro. Os olhos vermelhos mantinham Yon-Woo no lugar. Eu não aguento mais isso. Chega de ser fácil só porque você é amigo do meu discípulo. Eu não aguento mais isso. Chega de pegar leve só porque você é amigo do meu discípulo. Havia algo que Yon-Woo não percebeu. Anastasia era professora de Victoria. Ela conheceria os segredos de Victoria. Então. Seu corpo nu podia ser visto através do manto solto, mas parecia feroz com todas as veias saltando. Morra agora. Morra agora. Com sua declaração de morte, Anastasia baixou a mão em direção à máscara de Yon-Woo. Um mero, raposa, desafios. Bem quando Boo estava prestes a abrir os olhos. Isso é o suficiente, não é? Pare com isso agora.
Uma grande cabeça de lobo apareceu ao lado do Gumirro. Ao mesmo tempo, alguém agarrou a mão de Anastasia. Anastasia viu Frigga usando sua máscara de madeira habitual. Ela estreitou os olhos. Lobo, não atrapalhe. Fique aí. Eu cuidarei de você a seguir. Lobo, não atrapalhe. Fique aí. Eu cuidarei de você em seguida. Apenas. É por isso que eu vim. Porque eu sinto muito. Você não sente que está olhando para o seu eu mais jovem? Anastasia fechou a boca. Então, ela virou os olhos para olhar para Yeon-woo, que estava sob seu braço esquerdo. Seus olhos pareciam intensos e desesperados ao mesmo tempo. Ela tinha os mesmos olhos em uma época da qual não conseguia mais se lembrar muito bem. Ela amaldiçoou e o deixou ir. Cadela. Cadela. Frésia riu. As raposas também são cães.